Oi, gente! No Papo de Professor dessa semana eu queria contar uma super história envolvendo dois dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire e Rubem Alves. Essa história acontece quando do retorno do Paulo Freire aqui para o Brasil. Paulo Freire, ainda durante o exílio lá em Genebra, na Suíça, é convidado pela reitoria da Unicamp para lecionar na Universidade de Campinas, lá em São Paulo. Como o passaporte do Paulo Freire ainda estava retido pelos militares aqui no Brasil, Paulo Freire foi impedido, né, de retornar ao Brasil durante 16 anos por conta das perseguições oriundas da ditadura que o Brasil viveu entre 1964 e 1985. Quando Paulo Freire retorna ao Brasil, ali por volta de 1979, o que é que vai acontecer? A Unicamp reforça o convite para que Paulo Freire venha ensinar na universidade. 5 anos depois, em 1985, a gestão da Unicamp passa por um processo ainda vinculado aos entulhos autoritários. O governador de São Paulo, Paulo Maluf, grande conhecido pelos escândalos de corrupção e pela aproximação com os militares, tenta dificultar ao máximo que Paulo Freire assuma como professor titular da Unicamp. E dentre as manobras que o governo de São Paulo vai fazer para tentar prolongar, adiar essa nomeação do Paulo Freire como professor titular da Unicamp, o governo de São Paulo, né, através da reitoria da Unicamp, exige um parecer técnico sobre a possibilidade do Paulo Freire ser professor titular daquela instituição. Rubem Alves já era professor titular da Unicamp e aí cai na mesa dele, como membro do conselho de professores, que possa redigir esse parecer. E o parecer, gente, que o Rubem Alves vai escrever sobre a possibilidade do Paulo Freire ser professor da Unicamp é um dos documentos mais preciosos da história da educação brasileira. É um parecer, né, que merece ser emoldurado. E eu vou ler o parecer escrito pelo Rubem Alves quanto da nomeação do Paulo Freire como professor titular da Unicamp no ano de 1985. Acompanhem comigo. Palavras de Rubem Alves. O objetivo de um parecer, como a própria palavra o sugere, é dizer a alguém que supostamente nada ouviu e que, por isso mesmo, nada sabe aquilo que parece ser aos olhos do que fala ou escreve. Quem dá um parecer empresta os olhos e o seu discernimento a outro que não viu e nem pôde meditar sobre a questão em pauta. Isto é necessário porque os problemas são muitos e os nossos olhos são apenas dois. Há, entretanto, certas questões sobre as quais emitir um parecer é quase uma ofensa. Emitir um parecer sobre Nietzsche ou sobre Beethoven ou sobre Cecília Meirelles, para isso seria necessário que o signatário do documento fosse maior que eles e o seu nome mais conhecido e mais digno de confiança que aqueles sobre quem escreve. Um parecer sobre Paulo Regulus Neves Freire. O seu nome é conhecido em universidades através do mundo todo. Não será aqui, na Unicamp? E será por isso que deverei acrescentar a minha assinatura, nome conhecido, doméstico, como avalista? Seus livros não sei em quantas línguas estarão publicados. Imagino que nenhum outro dos nossos docentes terá publicado tanto em tantas línguas. As teses que já se escreveram sobre seu pensamento formam biografias de muitas páginas, e os artigos escritos sobre o seu pensamento e a sua prática educativa, se publicados, seriam livros. O seu nome, por si só, sem pareceres domésticos que o avalizem, transita pelas universidades da América do Norte e da Europa. E quem quisesse acrescentar a este nome a sua própria carta de apresentação, só faria papel ridículo. Não posso pressupor que este nome não seja conhecido na Unicamp. Isto seria ofender aqueles que compõem seus órgãos decisórios. Por isso, o meu parecer é uma recusa em dar um parecer. E nesta recusa vai, de forma implícita e explícita,
o espanto de que eu devesse acrescentar o meu nome ao de Paulo Freire, como se, sem o meu, ele não se sustentasse. Mas ele se sustenta sozinho. Paulo Freire atingiu o ponto máximo que um educador pode atingir. A questão é se desejamos tê-lo conosco. A questão é se ele deseja trabalhar ao nosso lado. É bom dizer aos amigos, Paulo Freire é meu colega, temos salas no mesmo corredor da Faculdade de Educação da Unicamp. Era o que me cumpria a dizer. Rubem Alves, 25 de maio de 1985. Ou seja, Rubem Alves, através de um parecer fantástico, ele termina exercendo toda a sua indignação quanto os entulhos autoritários presentes ainda ali no ano de 1985. E é genial, né, porque ele, ao parecer, se recusando a que esse parecer estabelecesse os formalismos técnicos, burocráticos que atendia aos interesses do governo em prolongar, em adiar a nomeação de Paulo Freire como professor titular da Unicamp. Essa história ela é fantástica, gente. Você pode encontrar os documentos na internet e você pode também encontrar essa e outras histórias através dessa biografia aqui muito bacana, que é a biografia da Ana Maria Araújo Freire, né, relacionada a toda a história de vida do Paulo Freire. Então, essa história é mais uma história, né, do Papo de Professor de hoje. Semana que vem nós estaremos de volta, beleza? Um abraço, gente. Até mais.